E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos à parte final da história que estamos vendo? Muito bem, vamos lá. Nós vimos sobre José, como ele foi parar no Egito e o que aconteceu com ele. Vimos que ele se tornou um grande governador, muito importante lá no Egito. Lembra tudo que eu contei? Muito bem. Ele interpretou o sonho do faraó, o sonho, que o faraó teve de vacas gordas e vacas magras, depois espigas gordas e espigas magras, as magras comiam as gordas e continuavam magras, ele não entendeu, aí o José falou para ele assim, esse é um sonho, um significado só para os dois sonhos, na verdade é um só, e significa que vem 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de fome. Tem que guardar, tem que guardar. E aí o José falou assim, o senhor tem que colocar alguém para cuidar disso. E o faraó falou assim, quem poderia ser? Você. Você que tem um Espírito de Deus. Ele percebeu que ele era uma pessoa diferente, que tinha o Espírito de Deus com ele, que era uma pessoa sábia. Então ele colocou o José como governador de tudo. Lembra disso? Muito bem. Olha aqui, ó. E aí o José começou a cuidar de tudo, gente. E tudo que plantava, ele mandava guardar o que sobrava. E eles iam guardando, 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 guardando. E isso foi por 7 anos. Eu vou explicar como eles faziam. Por exemplo, eu vou usar esses lápis aqui, ó, para explicar. Tudo que nascia, por exemplo, vamos dizer que eles colhiam trigo, certo? E aí a pessoa colhia lá e dividia em 5 partes iguais. A pessoa usava 1, 2, 3, 4 partes para comer, para sobreviver, né, para viver e para vender, porque eles usavam as coisas que eles plantavam para poder vender e trocar por outras coisas. E uma parte que sobrava, guardava. Todo mundo fazia isso, inclusive o governador, né? Ele mandava todo mundo guardar e aí o rei ia guardando, 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 todo mundo. Outra vez, plantava de novo, nascia bastante. Vamos lá, o que faz? Divide em 5 partes, pega 4 para você comer, vender, trocar por outras coisas que vocês precisam e uma parte que sobrou, guarda. Por que o José ensinou essa técnica de economia? Porque assim, quando chegasse os anos de seca, eles iriam ter uma reserva de onde tirar. E é assim que a gente deve fazer na nossa vida também, sabia? E criança também pode fazer poupança, não é só o papai e a mamãe, não. A gente tem que guardar, a gente tem que economizar para ter no dia que tiver uma necessidade, no dia que precisar de alguma coisa. Sabia disso? É verdade. Sabe o problema de muitas pessoas? Tem pessoa que, por exemplo, ganha, divide em 5 partes, gasta 6. Como 6 se tem 5? Quer dizer, já fica devendo. Não pode. Tem gente que ganha e gasta tudo, não guarda nada. Tá errado. Então a gente tem que economizar pelo menos 1/5, tá bom? Olha, guardem essa aula aí, hein, de economia, tá bom? Agora voltemos para a nossa aula bíblica. Que a Bíblia, gente, é tão completa que até de economia ela trata. Ela ensina que a gente tem que poupar para ter. Então vamos lá, voltemos à nossa história com o José. Muito bem, o José cuidou de tudo e aí durante 7 anos eles guardaram. Acabaram os 7 anos, começaram os anos de seca. Começou a não nascer nada, começou a não chover, começou a ficar tudo seco, a planta, tudo que plantava não nascia, queimava, porque era muito calor, não nascia, a planta crescia e não dava os frutos, nada, foi acabando comida, e aí foram comendo as reservas que tinha e já não tinha mais nada, e aí começaram a ir no Egito para comprar, porque lá tinha comida para vender, lá tinha comida estocada. Aí foi onde o Egito ganhou muito dinheiro, porque ele vendeu comida para todo mundo, né? E aí nessa época, o Jacó tava lá velhinho já, olha ele aqui, ó.
Ele fala para os irmãos, para os filhos dele assim, ó, é o seguinte, nós estamos aqui quase passando fome. Então vão, pega dinheiro, pega o dinheiro deles, era a prata, eles compravam as coisas pagando em prata. Pega a prata e vai lá no Egito, que diz que lá no Egito estão vendendo comida. E aí lá foram eles. Quando eles chegaram lá, o José ficava sentadão lá no trono dele, ou em pé, cuidando das coisas, né? Mandando aqui, mandando ali. E ele atendia as pessoas que vinham de outros lugares longe, comprar comida. De repente, quando ele olha, chega aquela turma, 10 homens, e se ajoelham diante dele. Lembra do sonho que José teve quando era mocinho, quando ele tinha 17 anos, mais ou menos? Dos irmãos se ajoelhando diante dele, dos feixes de trigo se ajoelhando diante dele, do sol, a lua e as estrelas se dobrando diante dele. Os feixes de trigo se dobraram diante do feixe de trigo de José. O sol, a lua e as estrelas se curvaram diante de José. Lembra? Pois olha só o que está acontecendo agora. Chegaram os irmãos de José e se ajoelharam diante dele. Nunca eles iam imaginar que aquele era o irmão que eles tinham vendido. Gente, você imaginou uma coisa dessa? Incrível, não é? Mas é verdade. Eles nunca iriam imaginar. E aí o José ficou quieto, não falou que era ele, eles não reconheceram o José, porque já tinha passado muitos anos. Quando eles venderam o José era um mocinho, e agora o José já estava um homem, já tinha, né, crescido mais, encorpado, estava com um jeitão de homem, já não era mais um mocinho, uma criança. E ele estava diferente, muito bem cuidado, e vestido de uns apetrechos, umas coisas lá do palácio. Então eles não reconheceram. E ainda o José falava na língua lá dos egípcios. E o intérprete falava com os irmãos. E aí eles falaram assim, ó, meu senhor, nós viemos aqui e nós precisamos comprar comida para levar para nossa terra. Nós precisamos de comida. E o José olhou para eles, reconheceu eles e falou assim, vocês estão mentindo. Vocês são espiões. Vocês vieram aqui para espionar e ver onde é que a gente guarda a nossa comida e depois voltar e roubar. Vocês são espiões, vocês são bandidos. Aí eles, não, pelo amor de Deus, nós não somos bandidos. Por favor, nós somos honestos. Nós somos homens honestos. Aí eles falam, quem são vocês? De onde vocês vêm? Quem é a família de vocês? Aí começaram a perguntar, começou a apertar, o José começou a apertar. E eles falaram que eles tinham o pai deles, que era muito velhinho, eles eram em 12 irmãos, um já era falecido, e o caçula tinha ficado em casa com o pai, porque o caçula era o xodó do pai. E aí eles falaram assim, então vocês vão provar que vocês são realmente bons homens. Vão lá, voltam, pega o irmão caçula e traz aqui para eu ver. E aí vocês vão provar. Aí eles falam, não, pelo amor de Deus, nosso pai vai morrer de tristeza, não faz isso com a gente. Ele já tem um filho que morreu, agora se ele se perder, um outro filho vier, acontecer alguma coisa, ele vai morrer. Não, vocês vão fazer isso. Não, não vou, pelo amor de Deus. Aí prendeu todos os irmãos, os 10. Ficaram 3 dias presos. E eles falam, não, pelo amor de Deus, não. Aí depois trouxeram, José mandou trazer de novo. Eles falaram assim, seguinte, vocês vão fazer o seguinte. Um de vocês vai ficar aqui preso e os outros vão voltar lá buscar o irmão caçula. Senão não tem nada de comida para vocês não vão poder mais comprar mais nada e vai ficar provado que vocês são bandidos. Aí eles falaram assim, não, por favor. Aí o Simeão ficou preso. E eles voltaram, tá bom, então nós vamos tentar convencer nosso pai. E voltaram. E aí o José mandou colocar, eles pagaram com prata a comida, o trigo que eles compraram. O José mandou colocar a prata de novo num saco de cada um, os sacos grandes que eles tinham de comida, mandou colocar. Quando eles estavam viajando de volta, que eles pararam para descansar, quando um deles abriu o saco para tirar um pouco de trigo, eles viram que a prata estava lá e foram olhar, estava tudo a prata. Ai, meu Deus, e agora? Ele vai achar que a gente roubou ele. É agora que nós vamos estar perdidos mesmo. Aí ficar mais desesperado ainda. E ainda ficar com a cabeça pensando a mil, né? O que nós vamos falar pro nosso pai? E aí, olha o pecado, né, atormentando, né? E aí a consciência pesada. E aí voltaram. Quando eles chegaram lá e contaram pro pai, o pai ficou desesperado. Não, meu filho caçula, não, vocês não vão levar. Não, meu filho caçula, não. Pronto, já perdi um filho que morreu. O outro tá preso no Egito. Agora
vocês vão querer levar um outro filho. Não, 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 vocês não vão fazer isso comigo. E aí eles ficaram tentando convencer. Falaram, pai, ainda olha o que aconteceu, não sabemos como colocar a prata de novo aqui. Ele vai pensar que a gente é ladrão mesmo. E aí eles ficaram desesperados. O pai falou, não, vocês não vão voltar, não vão voltar, não vão voltar. E aí ficaram lá. E aí a comida foi acabando, passando o tempo, e a comida acabando. E o Simeão lá preso no Egito. E a comida acabando, né? Tudo acabando. Até chegou o dia que acabou a comida e eles tiveram que voltar. Quando eles voltaram, o Jacó falou assim, então vão e levam o irmão, porque senão nós vamos morrer todo mundo de fome aqui mesmo. E aí foram lá. Quando chegaram lá, todos eles chegaram diante do José, que o José viu os irmãos, ele não aguentou. Ele saiu, largou eles lá e foi lá pro quarto. Ele chorou de saudade, né, do pai, da família, dos irmãos. E aí ele lavou o rosto, se recompôs e voltou lá e falou para eles, falou para os empregados: prepara um banquete lá na minha casa ao meio-dia. E aí os empregados prepararam tudo. Aí trouxeram o Simeão que estava preso e levaram os irmãos lá. E aí o José mandou que eles colocassem ele por ordem de nascimento, do mais velho para o mais novo, numa fileira assim, sentado naquela mesa grande. E aí o José falou assim, vou ver se eles continuam maldosos e invejosos, do jeito que eles eram. E aí mandou servir um banquete para eles. Tudo que servia, quando chegava pro Benjamim, que era o caçula, servia 5 vezes mais. Por exemplo, se fosse um pedaço de carne, para cada um pedaço de carne. Quando chegava pro Benjamim, 5 pedaços de carne. Bolo, um pedaço para cada um. Quando chegava pro Benjamim, 5 pedaços de... Mandou dar roupa, deu uma roupa para cada um, uma troca de roupa. Quando chegou pro Benjamim, deu 5 trocas de roupas. Naquela época, quem tinha 2 trocas de roupa já era rico, não tinha, né? E aí eles perceberam, mas eles não ficaram com inveja, não. E eles ficaram falando assim, meu Deus, o que é isso? Por que ele sentou a gente por ordem de nascimento? Por que ele sentou desse jeito? Por que ele está tratando o Benjamim assim? O que está acontecendo? O que será que é isso? Será que é um teste? O que ele vai fazer? E aí ele fala para eles assim, tá bom, vocês trouxeram seu irmão, vocês podem ir embora, pode levar comida pro seu pai. E aí o José mandou que colocassem a prata de novo nos sacos de alimentos e no saco de alimento do Benjamim, ele mandou colocar a taça lá da casa dele, né? Uma taça chique, bonita, de ouro, colocou lá nos sacos. Aí eles foram embora. Quando eles foram embora, eles estavam todos felizes, estamos voltando embora e tal. No caminho, o José falou assim, vai atrás deles, falou para o empregado de confiança, vai atrás deles e fala para eles por que eles me traíram, por que eles me roubaram e traz eles de volta, porque eles vão ver, o que roubou vai ficar como meu escravo. E aí foi o empregado e parou eles, estavam saindo de viagem, parou eles e falou assim, por que vocês traíram o meu senhor? Por que vocês roubaram o meu senhor? Não, nós não roubamos ninguém não, por favor, pode olhar nossas coisas. E aí quando foram olhar, foram lá no do menino, do Benjamim, primeiro, e encontraram o dinheiro tudo de volta lá, a prata, e encontraram a taça da casa do governador. Aí eles ficaram desesperados. Meu Deus, não faz isso, pelo amor de Deus. Não, isso é algum erro. Não, aconteceu algum erro, não pode ser. Ele não fez isso, não, misericórdia. Aí falou assim, esse aqui vai ficar, o empregado falou assim, o empregado do governador falou assim, esse aqui vai ficar como escravo, pode ir embora. Não deixa o menino não pode ficar como escravo, nosso pai vai morrer de desgosto. Deixa um de nós aqui, deixa o menino aqui. Não, ele vai ficar como, porque ele roubou o governador, ele vai ficar como escravo. Não, por favor, pelo amor de Deus, não faz isso. Aí voltou todo mundo. E aí quando eles chegaram diante de José, já chegaram se jogando no pé de José. Deus, pelo amor de Deus, o governador não faz isso. Governador, nosso irmão não fez nada de errado. Está acontecendo algum engano, isso é um mal entendido. Pelo amor de Deus, deixa o nosso irmão embora, senão nosso pai vai morrer de desgosto. Pelo amor de Deus, deixa a gente aqui, deixa um de nós como escravo, mas deixa o nosso irmão embora. E o nosso pai vai ficar morrendo de desgosto. E aí, nessa hora, o José, quando viu que eles tinham mudado, que eles não estavam mais egoístas, que eles não estavam mais invejosos, que eles não eram mais egoístas, não eram mais invejosos, o José falou para os empregados, sai todo mundo, deixa só eu com eles aqui. Aí saiu os empregados. E aí o José não aguentou mais, começou a chorar. Chorou. Ele gritava, o choro dele se ouviu no palácio. Todo mundo ficou sabendo. Ele chorava. Aí os irmãos começaram a olhar para um olhou para o outro, Por que ele está chorando? Por que ele está chorando desse jeito? O que aconteceu? Por que ele está chorando? Aí ele olhou para os irmãos e falou assim,
eu sou José. Aí ele começou a falar na língua deles, entendeu? Até aquela hora ele falava só com os intérpretes. Aí ele falou na língua deles e falou assim: eu sou José, eu sou José, o José que vocês, ó, que eles estavam conversando antes, né? Aí ele falou assim: eu sou o José, aquele que vocês venderam como escravos. Gente, eles nunca imaginaram, eles ficaram assim, ó, de queixo caído, de olhos arregalados. José! Aí eles falaram assim: agora que ele vai matar a gente, nós vendemos ele como escravo, ele vai matar a gente. Eles ficaram morrendo de medo. Aí, e o Benjamim sem entender nada, porque o Benjamim não sabia do que os irmãos tinham feito, né? Aí o que aconteceu? O José falou assim: calma, gente, calma. Não fiquem amedrontados, não fiquem aí pesarosos, não fiquem assim preocupados, porque não foram vocês que me mandaram para o Egito, foi Deus. Deus me mandou na frente de vocês para que pudesse salvar vocês agora e salvar todo o nosso povo, salvar todas as pessoas da fome. Foi Deus que me mandou aqui. Gente, Deus tinha feito um plano fabuloso para salvar todas as pessoas da fome. Às vezes acontece coisa na vida da gente e a gente não sabe o que está acontecendo, não é verdade? Calma, mas tenha calma, que você vai descobrir que esse plano aí é um plano de Deus para te salvar, para te livrar de alguma coisa. Tenha calma, espera um pouquinho. E aí o José ficou muito feliz. Quando os irmãos viram aquilo, e aí o José desceu para abraçar o irmão e abraçou e chorou, abraçou todos os seus irmãos, chorou de saudade, de alegria, de tudo. E aí ele falou assim: espera um pouco. Correu lá e contou pro faraó o que estava acontecendo. O faraó falou assim: seu pai é vivo, José? O faraó gostava muito do José, porque o José era um eficiente empregado e era um homem de confiança. Ele falou assim: seu pai é vivo? Esses aí são seus irmãos? Manda trazer, escolhe uma terra boa aqui e põe eles para trabalhar nessa terra, porque eles possam fazer as coisas que eles fazem, trabalhar para eles lá, eles ficarem lá para ter comida para eles. Vamos cuidar da sua família, traz sua família lá e vamos cuidar deles. E aí o José falou assim: e outra coisa, manda as carruagens para trazer os mais velhos, as mulheres, as crianças, porque eles não vão aguentar andar, viajar tanto. Vão lá. E aí o José voltou e falou para os irmãos: vão buscar meu pai, vão buscar tudo que nós temos e vocês vão morar na terra de Gósen, que é uma terra muito boa. E aí foram os irmãos. Aí os irmãos tiveram que contar tudo pro pai, né? Que tinha acontecido, né? E aí quando eles voltaram, quando eles chegaram e contaram, o Jacó falou assim: não, meu filho tá vivo, eu não acredito. E aí eles arrumaram todas as coisas e foram lá para o Egito, para a terra de Gósen. E aí o José foi lá encontrar com o pai. Gente, vocês imaginam qual foi a alegria do José ao ver o pai depois de tantos anos? E a alegria do Jacó em ver o José, que ele pensava que tinha morrido? Olha só, ó a cara de felicidade, olha o Jacó velhinho aqui, ó, sorrindo de felicidade, ó. E olha o José lá ó, também vindo abraçar o pai. E aí eles se encontraram, se abraçaram, choraram de alegria, de felicidade. E assim o Jacó levou a sua família e salvou a sua família da morte, da fome. E lá, sabe quantas pessoas que eles entraram? Eles tinham 66 pessoas, a família do Jacó. Com mais os 2 filhos que o José teve, são 68. 70 pessoas, vamos arredondar, contando todo mundo, mais ou menos, né? Mais tarde, muitos anos depois, quando eles saíram do Egito, eles tinham mais de 3 milhões de pessoas. Crescerem e multiplicarem. Isso aí, tudo porque é plano de Deus para cuidar do seu povo. Guarda essa história. Deus cuida de você, tá? Às vezes você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida, mas Deus está cuidando de você. Às vezes uma coisa que você pensa que é ruim, Deus está cuidando de você, te livrando de coisas piores. Calma, tenha calma que você vai entender logo, logo. E mesmo que você não entenda, saiba que Deus está cuidando de você. Acredita, sempre esteja juntinho com Deus, buscando a Deus, orando a Deus e que Jesus more no seu coração, que o Espírito Santo te oriente, te guarde, te oriente a cada momento e para você faça as coisas certinhas, tá bom?
Guarda essa história de hoje maravilhosa de José. E até a próxima. Tem história nova. Beijão!